gente pode não ter o hábito de ler o rótulo de tudo que leva para casa, mas isso não significa que o fabricante possa deixar de informar a composição de cada produto. No caso dos transgênicos, a exigência é uma forma de garantir o direito de escolha do consumidor. Eles são produzidos em pelo menos 25 países. No Brasil, estão presentes há 14 anos. Mesmo assim, os alimentos transgênicos ainda provocam desconfiança em muita gente. O que é transgênico? O que vai ser no futuro? Não existe assim muita informação para a sociedade. Resistência explicada em parte pela falta de informação. Afinal, o que são os transgênicos? É um alimento oriundo de uma planta geneticamente modificada. Quando você substitui um gene ou introduz um gene numa planta, ela vai adquirir uma nova característica, né? Então essa planta pode ser mais resistente à seca, ela pode crescer em solos salinos, ela pode produzir uma proteína a mais ou uma vitamina a mais na planta. No Brasil, a maior parte dos transgênicos vem das lavouras de milho e soja. Para se ter uma ideia, quase 70% da soja plantada em 2009 era geneticamente modificada. No caso do milho, o transgênico responde por 10% do total cultivado, mas a expectativa é que em pouco tempo ele represente pelo menos a metade da produção. Esses 2 grãos colocam o país em 3º lugar no ranking mundial, atrás apenas dos Estados Unidos e da Argentina. Mas os especialistas apostam que em breve nós vamos estar no topo dessa lista. 3 motivos sustentam essa previsão: a quantidade de terra disponível para expandir a lavoura, as várias sementes que já estão sendo avaliadas e o processo de aprovação, cada vez mais rápido. O Brasil já liberou para o cultivo comercial várias linhagens de soja, milho e algodão. Hoje existe no mundo cerca de 30 a 40 variedades, ou linhagens que foram liberadas comercialmente em vários países. E se estima que por volta de 2015 nós teremos entre 250 e 300 novas linhagens. Pela legislação, só pessoas jurídicas podem fazer pesquisa e experimentação com organismos geneticamente modificados. A empresa precisa provar que as instalações são adequadas. O certificado é emitido pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que também é responsável por liberar o produto para a venda. Depois de conseguir a autorização para plantar e vender, a empresa ainda deve cumprir um padrão de rotulagem. O consumidor precisa ser informado, por exemplo, da inclusão de transgênicos naquele produto, mas nem sempre essa exigência é respeitada. No Piauí, uma empresa chegou a conseguir uma autorização provisória da Justiça para vender produtos com baixo percentual de transgênico sem precisar exibir esse dado no rótulo. Mas houve recurso e uma segunda decisão confirmou a obrigatoriedade da informação. Para essa advogada, o problema mais grave não está na rotulagem, e sim na própria Lei de Biossegurança. Ela aponta falhas, principalmente na composição da CTN Bio. 13 desses membros são indicados por um único ministério, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, não necessariamente, dentre as missões do Ministério da Ciência e Tecnologia, está o de proteger a saúde da população ou de proteger o meio ambiente, mas sim o de promover o avanço da ciência e da tecnologia no país. O representante da CTN Bio rebate. Dos 27 membros titulares da comissão, 12 são cientistas representantes da comunidade científica brasileira. São mandadas listas tríplices por ministro da Ciência e Tecnologia, que escolhe dentro dessas listas esses representantes. Os demais representantes são representantes dos diferentes ministérios. Letícia acredita que a própria lei dá margens para que seja questionada a segurança dos transgênicos liberados no país. Tem produtos nos quais ainda há dúvida, porque são efeitos que vão surgir depois de um longo tempo, né? Então, o que acontece? Eu me sentiria muito mais segura se de fato, no âmbito da Comissão de Biossegurança, houvesse um espaço democrático de discussão e de decisão. O presidente da comissão garante que o controle é rigoroso. A sociedade brasileira pode ter certeza que esses organismos geneticamente modificados estão sendo devidamente avaliados e fiscalizados. Uma polêmica incapaz de mudar a realidade. Os produtos transgênicos já fazem parte de nossas vidas. As pessoas consomem hoje plantas geneticamente modificadas. Existe uma lista bastante grande
hoje de medicamentos que são produzidas em células de mamífero em cultura ou em bactérias que são usadas para curar algumas doenças e mesmo prevenir. Nós temos que quebrar esse estigma do transgênico. Se você tem uma planta transgênica que diminui a pulverização por agrotóxicos, por que questionar?